Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação em Access e VBA. Hoje vamos falar sobre o assunto declaração de variáveis e constantes. Bom, nosso primeiro passo será verificar quais são as regras para se declarar uma constante ou variável. A primeira delas é que os nomes de constantes e variáveis devem iniciar por uma letra. A segunda regra, definida pela documentação do VBA, diz que há alguns caracteres que são proibidos, por exemplo, o espaço, o ponto, ponto de exclamação, arroba, e comercial, o cifrão e o cerquilha, o jogo da velha. Como vocês viram na aula de tipos de dados, esses caracteres são proibidos por quê? Porque eles são caracteres de declaração de tipo. E o espaço é utilizado para separar os comandos dentro da linguagem. O tamanho máximo de uma variável ou constante no VBA é de 255 caracteres. Então, você não pode criar um nome que seja maior do que esse valor. Os nomes de variáveis e constantes não devem ser iguais a uma palavra reservada. Nos próximos slides, nós veremos o que é uma palavra reservada. O nome não pode ser duplicado dentro do mesmo escopo. Para aqueles que não conhecem o conceito de escopo, nós veremos também ainda nesta aula. Bom, além das regras que dizem aquilo que é proibido ou permitido, nós temos aqui também algumas recomendações. Por exemplo, você não deve utilizar nos nomes de suas variáveis os caracteres cedilha ou letras acentuadas e números. E isso não quer dizer que você não possa utilizar, você pode, mas não é recomendado. Porque cedilhas e letras acentuadas são caracteres especiais, que só foram incluídos na linguagem, no Visual Basic for Applications, porque a Microsoft queria facilitar a vida de usuários leigos. Mas em programação, em qualquer outra linguagem destinada a desenvolvedores profissionais, o uso de acentos e cedilha não são permitidos. Mas e os números? Por que não devemos utilizá-los? Porque imagine, se você vai declarar uma variável chamada cliente1, cliente2, cliente3 e cliente4, ao invés de declarar uma variável do mesmo tipo, com diferenças apenas nos números, você deve criar uma matriz. Seria cliente e entre parênteses 1, cliente entre parênteses 2 e assim por diante. Além disso, temos outros caracteres que não são utilizáveis. Segundo a linguagem, os caracteres que nós vimos no slide anterior, eles são proibidos. Contudo, há outros caracteres que não podem ser utilizados, mas que não estão na documentação explicitamente. O tamanho recomendado do nome de uma variável ou de uma constante é o menor possível. E eu recomendo que seja até, no máximo, 20 caracteres. Isso não significa que você não possa criar um nome utilizando toda a extensão permitida pelo VBA. Você pode utilizar os 255 caracteres, mas não é recomendado. O nome da variável ou constante
deve indicar o objetivo do elemento. Então, se você vai declarar uma variável que vai guardar o número de identificação de uma venda, você não poderia, por exemplo, criar o nome de uma variável sendo venda 23. Por quê? Porque esse nome tem a ver com o código de identificação da venda. Seria melhor você colocar código venda. Palavras reservadas. O que são as palavras reservadas? São todas as palavras-chave utilizadas na linguagem. Por exemplo, date, else, set, option, private, null, true, entre outras. Instruções, funções e operadores. Exemplo, message box, type name, end, new, error, loop, etc. Pessoal, estas são as palavras que a linguagem utiliza internamente para o seu funcionamento. Então, você não pode criar variáveis e constantes que utilizem estes nomes, porque isso vai gerar conflitos em seu sistema. Bom, vamos ver agora o que vem a ser o escopo. Esse é um conceito muito importante e que a maioria dos desenvolvedores, principalmente iniciantes, tem uma certa dificuldade em compreender a utilização dos recursos do sistema dentro do escopo apropriado. Bom, vamos começar aqui pela definição de escopo. Segundo o site Wikipedia, escopo é a especificação do limite dentro do qual os recursos de sistema podem ser utilizados. O VBA nos diz que o escopo define a visibilidade de uma variável, um procedimento ou objeto. E quais são esses níveis de visibilidade de um elemento dentro do sistema? Bom, nós temos o primeiro nível de visibilidade, que é o procedimento. Aquilo que foi criado dentro de um procedimento não pode ser visível, ele não é visível fora do procedimento. Isso significa que se você criar uma variável cujo nível de visibilidade seja o nível de procedimento, ela não estará visível ou utilizável dentro de outro procedimento. O mesmo ocorre para os módulos, para o seu projeto e para o seu sistema. Para que vocês possam visualizar mais claramente esses níveis de escopo, vamos ver aqui uma imagem. Veja, o maior nível de visibilidade é o sistema. Esse sistema engloba todos os projetos do seu sistema. O próximo nível de visibilidade, agora restringindo, seria o nível de projeto. Tudo aquilo que é declarado a nível de projeto será visível e utilizável apenas dentro do seu projeto. Ele não será utilizável por outros projetos dentro do seu sistema. O próximo nível seria o nível de módulo. Um projeto pode ter vários módulos. Então, aquilo que é definido com nível de visibilidade de módulo não será visível ou utilizável dentro de outros módulos, mesmo que estejam dentro do mesmo projeto. E o nível de visibilidade mais restrito seria o nível de procedimento. Eu acredito que não tenha ficado claro para vocês o que seria esse escopo sistema. Procedimento, módulo e projeto, acredito que todos tenham compreendido. Mas o que vem a ser o sistema nesse caso? Seria o próprio Access ou os outros objetos do Office. Por exemplo, você cria um projeto no banco de dados Access e esse seu projeto ele pode ser utilizado por um outro projeto dentro do Excel. Então, isto é uma visibilidade a nível de sistema, quando um projeto pode utilizar os recursos de outro projeto, através das bibliotecas e da referência aos códigos criados por outros projetos. Bem, e quais são as instruções para a declaração de variáveis e constantes dentro de cada um dos níveis de escopo ou níveis de visibilidade? Bom, o primeiro deles, que é o nível de procedimento, ou também o nível de módulo,
nós utilizamos a instrução DIN. Isso significa que, dentro de um procedimento, quando você declara uma variável utilizando a instrução DIN, aquela variável será visível e utilizável apenas dentro daquele procedimento, porque ela será uma variável privada a este procedimento. O mesmo ocorre dentro do módulo. Se você cria uma variável no início do módulo, fora de um procedimento, utilizando a instrução DIN, esta variável ela será privada para o uso exclusivo dentro do mesmo módulo. Nesse caso, ela será visível por todos os procedimentos e funções que estejam dentro desse módulo. A próxima instrução, também utilizada a nível de módulo, é a instrução private. Nesse caso, nós iremos declarar explicitamente que uma variável a nível de módulo será de uso privado dentro daquele módulo. Nossa próxima instrução, agora utilizada a nível de projeto, é a instrução friend. Contudo, esse tipo de instrução é utilizado apenas para procedimentos, ele não é utilizado para variáveis. Para declarar variáveis a nível de projeto, você utiliza a mesma instrução que é utilizada para declarar variáveis a nível de sistema, que é a instrução public, que declara uma variável de nível de visualização e utilização públicas. Ou seja, elas podem ser utilizadas por qualquer recurso, tanto dentro do seu projeto quanto fora do seu projeto. Mais uma vez, eu queria lembrar vocês que, na prática, esses conceitos vão ficar um pouco mais claros. Então, não se preocupe se está um pouco confuso agora. Bem, nós não poderíamos deixar de citar aqui algumas regras de padronização para os nomes. Estas regras não são obrigatórias, mas são altamente recomendadas para que o seu sistema mantenha uma certa organização. Isso é muito importante para a manutenção do código e para facilitar a leitura e entendimento por outras pessoas. Outros desenvolvedores que vão ler o seu código e tentar ajudá-lo, ou mesmo utilizar os seus códigos nos próprios sistemas. Vamos ver aqui algum padrão de nomes para constantes. Você deve utilizar letras maiúsculas. Então, isso já é comum, já é uma prática conhecida em toda a área de programação, que quando você vê algo que se parece com uma variável, mas que está toda escrita em letras maiúsculas, isto provavelmente é uma constante. As palavras são separadas por underline. Então, se você vai criar um nome de constante que contenha duas ou mais palavras, você separa as palavras por um caractere underline. Então, veja exemplos de nomes de constantes que são recomendados. Primeiro, nós temos ali a constante π. Segundo, nós temos o número de Euler. Veja, é uma constante formada por duas palavras e que elas são separadas pelo caractere underline. Por último, nós temos ali o raio de Bohr. Também é uma constante conhecida na física. E, neste caso, ela contém três palavras, cada uma delas separadas pelo caractere underline. Bom, e o padrão não recomendado? Seria você misturar letras maiúsculas e minúsculas ou escrever toda ela em minúscula, porque estes não são padrões para a escrita de nomes de constantes. E o padrão de nomes para variáveis? Nesse caso, você utiliza letras minúsculas e, quando uma variável é formada por duas ou mais palavras, você separa as palavras por maiúsculas, ou seja, você coloca a inicial de cada palavra em caixa alta. E também você utiliza, no início do nome da variável, um prefixo para indicar qual é o tipo de dado daquela variável. Vamos ver aqui alguns exemplos.
Veja a variável para guardar o nome de um cliente. Você utiliza a palavra cliente, colocando um prefixo str no início, indicando que se trata de uma string. E como agora ela ficou formada por duas palavras, str e cliente, a inicial da palavra cliente fica em caixa alta. Veja um outro exemplo. Um valor monetário seria a variável valor total, iniciada pelo prefixo CUR, do tipo de dado currency, ou moeda. E veja no final um tipo de dado inteiro, cujo nome da variável é contador. Veja agora alguns exemplos não recomendados. str cliente, por quê? Porque ela se iniciou com maiúscula. Lembrando que as variáveis devem ser todas minúsculas e apenas a inicial da próxima palavra deve ser maiúscula. Valor total, variável separada por underline. Também não é um padrão. Ou escrever toda a variável em minúscula, não separando as diferentes palavras que compõem o nome da variável pela inicial maiúscula. Lembrando mais uma vez, pessoal, isso aqui não são regras. Você pode declarar variáveis de qualquer uma dessas formas, mas esse padrão abaixo não é recomendado. Veja aqui quais são os prefixos para tipos de dados. Temos o BOO para Boolean, bit para o tipo byte, int para integer, lng para long, sng para single, dbl para double, cur para currency, dtm para data, ou seja, o date time, dec para decimal. Lembrando que o decimal você não declara uma variável do tipo decimal. Você utiliza o tipo variante e converte utilizando a função cdec. Temos também o str para string, obj para objeto, arr para matriz. Lembrando que a declaração do tipo matriz você declara utilizando o parêntese e o valor da dimensão no final do nome da variável. Temos o prefixo var para variante e o prefixo typ para tipos definidos pelo usuário. Isso é recomendado porque qualquer pessoa, ao olhar para uma variável em qualquer parte do código, já terá ideia do tipo de dado que essa variável carrega. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que para o tipo matriz, você pode optar, ao invés de utilizar o prefixo arr, pelo tipo real do dado daquela matriz. Como, por exemplo, se é uma matriz de strings, você pode utilizar o prefixo str ao invés de arr. Isso aí ficará sobre sua escolha. Bom, então, declarando constantes. Para declarar constantes, nós colocamos aqui o seu escopo, indicando se ela será privada ou pública. Veja que a declaração do escopo é opcional. Então, se você não utiliza a declaração do escopo, a constante assumirá o padrão para o local onde ela foi definida. Em seguida, você utiliza a instrução const, indicando que será declarada uma constante. Após isso, você coloca o nome da constante, seguindo aquele padrão recomendado e obedecendo às regras de nomenclatura. Em seguida, a instrução as e o tipo de dado que conterá esta constante. Lembrando que o tipo é opcional e, se você não declarar o tipo, essa constante será do tipo variante e assumirá o tipo de dado assim que receber o valor. E, por final, você indica, após o caractere igual, qual é o valor que essa constante assumirá. Veja um exemplo. Public const p as single igual a 3.1415.
Veja, esta é uma constante pública do tipo de dado single, ou seja, um decimal simples, né, de ponto flutuante, e que já recebe o seu valor atribuído ali ao final da declaração. Veja que o nome da constante está seguindo o padrão, toda em maiúscula. E veja aqui um outro exemplo. Const número Euler igual a 2.718282. Veja também que não foi declarado qual é o nível de escopo dessa constante. Se ela foi declarada dentro de um módulo, a nível de módulo, ela será privada. Por quê? Porque a definição padrão de um módulo é que as constantes sejam privadas. Então, se você quiser que essa constante seja pública, você deve utilizar explicitamente a instrução public. Veja também que não foi declarado o tipo de dado dessa constante. Então, a princípio, ela é uma variante, e assim que nós atribuirmos o valor 2.718282, ela será convertida ao tipo double, como nós vimos na aula de tipos de dados. Bem, vamos ver agora como declarar uma variável. Primeiro, você informa qual é o escopo, em seguida o nome da variável, seguida do prefixo. Entre parênteses, você coloca o tamanho da dimensão para o caso de matrizes, seguido da instrução as e o tipo de dado que a variável irá conter. Então, no escopo, nós definimos se a variável será privada ou pública, dentro daqueles níveis que nós já vimos, os níveis de visualização. Na dimensão, que é um atributo opcional, você informa cada valor de dimensão para o caso de declaração de matrizes. E, por final, o tipo, que também é opcional, você declara qual será o tipo de dado da variável. Lembrando que, se você não declarar o tipo de dado, a variável ela será inicialmente do tipo variante. E assim que for atribuído algum valor, o valor será convertido para o tipo apropriado. Então, vamos ver aqui um exemplo. Private str nome cliente 120 as string. Então, esta é uma variável privada, ela terá a sua visualização somente dentro do módulo. Ela é uma variável do tipo string, então ela contém o prefixo str. E veja que foi informado dentro dos parênteses que essa variável ela contém 120 posições. Então, ela, na verdade, é uma matriz de strings de 120 posições. Veja que o nome da variável atende à recomendação de informar qual é o objetivo do elemento. Nesse caso, nós sabemos que é uma matriz de um conjunto de variáveis que servirá para armazenar nomes de clientes, porque o próprio nome da variável já nos indica isso. Vamos ver aqui um outro exemplo. DIN BOO boleto quitado as boolean. Então, é uma variável que terá sua visualização restrita ao local onde foi declarada. E é uma variável do tipo lógica e que indica que conterá informação sobre o pagamento ou não de um boleto. Bom, declarando variáveis estáticas. O conceito de variável estática é muito importante porque, em alguns casos, nós precisamos que uma variável lembre do seu último valor utilizado. As variáveis declaradas utilizando-se a instrução DIN, private ou public possuem um tempo de vida que depende do seu escopo. As variáveis declaradas a nível de procedimento, por exemplo, elas só possuem um tempo de vida que dura enquanto o procedimento estiver sendo executado. Quando aquele procedimento for novamente executado, a variável ela terá o seu valor reiniciado. Já as variáveis estáticas continuam a partir do seu último valor atribuído.
Bom, vamos ver aqui as regras para a declaração das variáveis estáticas. Você utiliza a instrução static, é obrigatório. Você utiliza os padrões e as regras de nomenclatura para o nome de variável, normalmente. Você pode utilizar também a dimensão para declarar matrizes. E você pode declarar também o tipo da variável. Lembrando aqui, a definição, a variável estática mantém o seu valor entre as chamadas do procedimento no qual foi declarada. Isto significa que, se você está utilizando um contador de números inteiros ou uma variável que armazene um somatório de valores, esta variável não perderá o último valor atribuído desde a última chamada do procedimento. Vamos ver aqui um exemplo de declaração de variável estática. Você utiliza a instrução static, o nome da variável, int contador, e o tipo da variável, as integer. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso o conceito e a utilização de variáveis estáticas, mas vocês verão que, quando nós fizermos a prática, os exemplos facilitarão bastante no entendimento e na fixação do conceito. Então, vamos partir para a nossa prática.